Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos, na paz. Bem, nós estamos aqui para falar praticamente do último assunto, né, que fecha o terceiro ciclo. Nós vamos estar focando um pouquinho sobre a questão do consumo, mas dentro das grandes cidades. Mas para a gente falar sobre o consumo, nós temos que abordar sobre a urbanização e industrialização. Ou seja, são conceitos que estão interligados, né? Então, urbanização, industrialização e consumo é algo que está interligado. Este é o último assunto que vai fechar o nosso terceiro ciclo, né? E espero que vocês tenham realizado todas as atividades, né? Porque hoje eu vou passar a última atividade para fechar o terceiro ciclo do nosso assunto referente à relação homem versus natureza. Então, quando eu falo de homem versus natureza, eu tenho que falar do advento cidade, né? Da urbanização, porque a urbanização ela vai formar e vai começar a crescer quando as pessoas saem do meio rural e começam a se aglomerar, né? E morar, vamos dizer assim, próximo da chamada industrialização. Então, as cidades brasileiras mesmo, ela começa a surgir com grande potencialidade, começa a surgir com grandes aglomerações a partir do advento da industrialização. E hoje nós enfrentamos o conceito de consumo. Bem, a relação entre industrialização e urbanização encontra-se no fato de que é um processo industrial que dinamiza as sociedades e atua no sentido de modernizá-las, embora esse não seja o único fator responsável por isso. Bem, nós sabemos muito bem que a urbanização ela vai se surgir com vários assuntos, né? Vão se formar as cidades, praticamente as cidades-estados começam a formar desde o período da colonização, na Europa, no caso, desde o século XV praticamente, e quando as pessoas começam a morar em conjunto, começam a formar as chamadas cidades. Nós sabemos que existe também o processo de industrialização justamente para poder favorecer o consumo das pessoas, né? Então, um assunto está interligado ao outro. Assim, amplia-se os chamados fatores atrativos das cidades, ou seja, o conjunto de características do meio urbano que atrai os migrantes advindos do campo. Então, nós podemos citar o exemplo no Brasil de São Paulo, né? São Paulo, Rio ou Minas, ou no caso, o chamado Sudeste, né? O nosso Sudeste, ele vai se aumentando a população, né? Aumentando o número de cidades, conforme vai surgindo a industrialização, o processo de industrialização. Então, nós podemos dizer que o inchaço populacional ele começa a surgir com o advento da industrialização no Brasil, principalmente no Sudeste, porque nós sabemos que o Sudeste é onde se encontra a maior população. Então, quando eu falo densidade populacional, no Brasil, está localizada onde? No Sudeste. Posterior, no Nordeste, ou seja, em primeiro lugar, a densidade populacional é no Sudeste e o segundo lugar é o Nordeste. Bem, vou falar um pouquinho sobre questão de urbanização, né? Urbanização está diretamente ligado com o conceito de cidades. Então, cidades, lugares com grandes aglomeração de pessoas. As cidades possuem um certo grau de permanência da sua população, conhecido como modo de vida sedentário, em que a população se fixa num só lugar, ao contrário do modo de vida dos nômades, em que as pessoas mudam de um lugar para outro em determinadas épocas e condições. Até hoje ainda existem povos chamados povos nômades, né? Como algumas grandes nações, que não se fixam mesmo em determinados locais. Mas a grande maioria, vamos dizer assim, da contemporaneidade, né? Hoje vive nas cidades. Então, existe também os tipos de diferença entre cidades, né? Nós temos a chamada cidade formal e a cidade informal. Cidade formal.
dotada de construções legalizadas, com boa infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos. Isso é quando a gente fala que uma cidade ela tem uma boa infraestrutura, né? Então, são as cidades que são planejadas, que crescem de acordo com uma forma urbanística, né? Correta. Nós podemos citar como Brasília, quando surgiu. Brasília foi uma cidade urbanizada, pensada, né? Ao passo que, com o tempo, foram surgindo outras cidades informais, né? Por exemplo, Brasília, quando surgiu, se teve as cidades chamadas cidades satélites, como é o exemplo do Gama. Mas hoje existiu outras cidades informal, né? Que foram crescendo, crescendo e hoje se tornaram também regiões administrativas de Brasília. Cidade informal. Então, é quando a cidade ela vai criando, vai crescendo de acordo com algumas aglomerações e ali vai surgindo uma nova cidade. Então, não conta com melhorias de infraestruturas, serviços e equipamentos urbanos. Ocupam áreas desvalorizadas. Mas presta bem atenção, gente. Não confundir cidade informal com favelas. As favelas são ocupações urbanas informais em uma cidade formal, geralmente localizada nas periferias. Então, quando a gente fala nas invasões, né? Porque aqui a gente não usa muito o termo favela, né? Quando nós falamos em invasões, essas invasões, elas geralmente são localizadas em periferias, né? Próximo às cidades formais. No caso do Rio de Janeiro, as favelas elas foram surgindo, né, ao longo do tempo, conforme a urbanização do Rio foi surgindo. Então, a gente não pode confundir os dois termos, tá? Bem, eu trago para vocês o conceito de consumo e sociedade de consumo porque com o surgimento e o advento do aumento da urbanização, ou seja, das grandes cidades, é óbvio que as pessoas passam a consumir mais, né? Passam a utilizar mais produtos industrializados. Porque aqui não tem como a gente plantar para poder, apesar que tem, né? Claro. Mas a grande parte da nossa subsistência, tudo nós utilizamos de produtos que passam pelo setor secundário, que é a industrialização. Então, o consumo. O que se utiliza, aquilo que é gasto, dispendido, consumo de energia, uso que se faz de bens e serviços produzidos. Então, tudo que nós consumimos que vem da industrialização, nós podemos dizer que é o próprio consumo. Sociedade de consumo. Designa o tipo de sociedade que se encontra em uma etapa avançada do desenvolvimento industrial, em que oferta de bens e serviços quase sempre são utilizadas, né? Então, tudo que aquilo que nós compramos e vivemos, nós passamos a ser uma sociedade consumista, né? Então, nós precisamos, claro, dos bens de consumo, dos bens e serviços. Então, por isso que nós classificamos que nós vivemos hoje uma sociedade de consumo. Mas, contudo, né, podemos ter o chamado consumo consciente. Por quê? Porque se nós tivermos um comportamento de apenas consumir e não pensar nas gerações futuras, ou no chamado, o que eu posso deixar para a minha próxima geração, vai acabar, né? Então, a questão da sustentabilidade, né? O verde, a sustentabilidade é algo essencial nos dias de hoje. Eu trouxe para vocês essas 6 perguntas, né? São 6 perguntas sobre o consumo consciente. Então, eu mesmo tenho que mudar o meu comportamento para que eu possa contribuir, né? Para poder viver numa cidade melhor, numa cidade com qualidade de vida, qualidade no ar, né? E até mesmo esteticamente, né? Então, por que comprar? Por que eu tenho que comprar em grande quantidade? Então, o que comprar? O que comprar? Né? Às vezes as pessoas hoje vivem em uma sociedade de consumo que transfere, né, as suas angústias, suas tristezas no ato do comprar. Porque quando compra, traz aquele momento de felicidade.
Então, dá aquele alívio, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, gostam de ir em shoppings, gostam de ir em lojas e compram coisas que às vezes nem necessitam tanto, mas só pelo fato de estar ali distraindo, vamos dizer assim, né? A terceira perguntinha: como comprar? Será que eu tenho condições mesmo de comprar aquilo ou aquilo vai me endividar, né? A quarta perguntinha: de quem comprar? Por exemplo, hoje nós temos os produtos chamados produtos orgânicos. Então, nós podemos estar também dando preferência a produtos que são produzidos de uma forma orgânica, de uma forma mais consciente, né? Então, tudo isso são perguntas que a gente tem que fazer sobre nossa atuação enquanto consumo. A quinta, como usar? E a sexta, como descartar? A sexta é primordial, porque a utilização de produtos que tem e vai gerar grandes produtos descartáveis, isso vai diretamente para o meio ambiente. Então, a minha conscientização de que eu tenho que contribuir para o meio ambiente, eu posso também reutilizar muitas das coisas, né? Então, essas são as 6 questões básicas que nós temos que fazer sempre para poder a gente ter o chamado consumo consciente. Bem, hoje foi bem breve, né? Nós já estamos findando o terceiro ciclo, né? E principalmente essa abordagem da relação homem versus natureza. Então eu deixo aqui um pensamento com poucas palavras, mas com um significado grandioso, né? A vida começa todos os dias. Então, para que eu tenha uma mudança de vida, uma mudança, uma melhor qualidade de vida em meio à cidade, nós temos que ter em mente o seguinte: todos os dias eu posso fazer a diferença na vida de alguém, certo? Vou deixar para vocês a atividade lá no GR8, né? Praticamente a última atividade do terceiro ciclo, né? Para estar fechando todas as avaliações de vocês. E eu deixo aqui que vocês fiquem na paz do Senhor, que fiquem tranquilos e que aproveitem bastante todos os momentos da sua vida, né? Lembre-se, a vida começa todos os dias. Tchau, tchau para vocês, um forte beijo e até logo, até a próxima.